Bom dia, irmãos. Que a graça e o poder do Senhor esteja sobre todos os irmãos nesta manhã. Que de fato seja um momento de muita alegria. Nós estamos numa tenda. Eu fico olhando essa tenda e fico pensando que há muitos templos nossos que não têm o conforto dessa tenda. Eu não diria, praticamente 90% dos nossos templos não tem tanto conforto, não tem um som tão bom como este aqui da tenda. Eu acho que essa tenda precisava ficar meio definitiva, viu, Arival? Mas daqui a pouco eu quero ver o templo erguido. A tenda é passageira e nós precisamos pensar no templo que será erguido pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Que Deus esteja abençoando o Reino Arival, abençoando toda a equipe de pastores dessa igreja. Eu disse a ele que era muita honra estar pregando o primeiro culto na tenda. Teria vários pregadores, o nosso príncipe está aqui. Eu acho que deveria ser o príncipe, o primeiro pregador da tenda. Mas ele disse que fazia questão que eu estivesse aqui e pudesse trazer a palavra, dadas as ligações históricas e a participação na vida desta igreja, e nós louvamos a Deus por isso. Eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura sagrada do texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Há em Deuteronômio algumas exortações, dentro desse momento de profunda gratidão que nós temos diante de Deus. Eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana do Brasil a esta igreja nesta hora tão importante, quando essa tenda é erguida, aguardando o templo. Se a tenda é dessa natureza, eu espero que eu possa ver o templo. Vai ser um negócio magnífico. Vai ser alguma coisa que a gente vai ter de entrar, como diz o interior de Minas, quando a gente visita uma cidade que a gente não conhece, a gente põe uma pedra de sal na boca. É uma nova experiência. E a tenda, a gente já pôs uma pedra de sal. Agora, quando for o templo, a gente tem de pegar 1 quilo de sal, que vai ser um negócio fantástico, maravilhoso. Texto de Deuteronômio capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordiás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná. Em tudo não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se enjoou o teu pé destes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vindes, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras não têm ferro, são de ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus,
não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comigo estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, de que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair água da perneira, que no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta manhã, fala às nossas vidas nesta manhã. Nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos. É um momento de gratidão pela história desta igreja, por esta tenda tão bonita, tão espaçosa, tão rica e tão abençoadora. Suplicamos a tua bênção sobre o conselho, sobre os pastores, sobre a junta diaconal, sobre todos aqueles que aqui militam, de acordo com a tua graça e a tua misericórdia. E em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Meus amados, a história muitas vezes registra fatos que marcam as nossas vidas. Nesse texto sagrado é a história de Israel, é o quarto discurso de Moisés. E Moisés estava preocupado com Israel, que agora teria novas experiências, novos momentos, nova estrutura. Teria agora novas oportunidades dadas por Deus. Entraria numa nova terra, teria condições de experimentar tudo aquilo que Deus havia prometido e Deus havia cumprido de acordo com a sua graça. Nós vivemos das promessas de Deus. Todos nós vivemos das promessas de Deus. Pequenas ou grandes, nós vivemos as promessas de Deus. Esta igreja é uma igreja da prova das promessas de Deus no decorrer dos anos. O que nós mais esperamos no futuro? O que nós mais podemos imaginar que irá acontecer com esta igreja no futuro? Possivelmente nós teremos grandes experiências, grandes momentos, grandes alegrias dadas por Deus a esta igreja. Mas o texto sagrado coloca diante de nós, para que nós possamos ser gratos a Deus pelas promessas, nós devemos trazer sempre à memória nossa aquilo que Deus já fez. A gratidão é um reconhecimento do passado, é uma recordação do passado. Eu posso imaginar quando eu tive os primeiros contatos com o Renan Rival lá na igreja de Pinheiros, lá no bairro de Pinheiros, quando ele chegava para ocupar e para assumir aquela igreja, os desafios, as lutas, os sonhos, os momentos mais preciosos. Quando em 2003 ele entrou na minha sala e disse: eu preciso do terreno que até agora tem sido usado simplesmente para as pessoas esperarem o ônibus para ir para outro lugar no Mackenzie. Eu disse: qual é a proposta sua? Você tem proposta, você tem sonho, você tem planejamento? Ele disse: o conselho tem. Nós vamos construir o nosso templo ali. Logicamente a igreja atendeu, o terreno foi cedido para que a igreja pudesse construir o seu templo. E a partir daí nós podemos ver como as promessas de Deus foram se cumprindo na vida dessa igreja.
como Deus não desamparou os braços dessa igreja, porque ela estava firmada nos mandamentos do Senhor, ela estava firmada numa vida de entrega, de dedicação exclusiva a Deus. Não era simplesmente mais uma igreja, mas era um grande projeto, um grande ministério, que incluía situações as mais diferentes possíveis. Eu me lembro com muita alegria quando aqui pude estar e encontrar os irmãos que estavam pensando na TV, que ia aqui colocar, trazendo o irmão lá de Natal e colocando ele na TV. É um novo momento, vamos começar uma TV. Hoje é uma realidade. Cada coisa é uma realidade presente em cada momento histórico, e nós só podemos dar graças a Deus pela junta missionária, pela TV, pela imprensa, por tudo aquilo que Deus permitiu que a igreja colocasse as mãos e pudesse realizar. É bom nós trazermos à nossa memória o início de todas as coisas, para sermos gratos a Deus, porque Deus cumpriu as suas promessas, mesmo com algumas dificuldades. O povo de Deus teve de passar pelo deserto. Algumas horas nós tivemos dificuldades. Não fora fácil cuidar de todas as coisas. Não fora fácil traduzir todas as coisas. Mas Deus nunca faltou. Algumas horas era preciso pensar um pouco mais. Eu pude muitas vezes conversar com Rintz e ouvir dele as expressões: nós temos isso para ser pago, nós temos aquilo mais para ser pago, mas Deus vai suprir as nossas necessidades, e supriu acima daquilo que nós pensamos, com a fidelidade de cada irmão, com a fidelidade das famílias, com fidelidade de pessoas que nós não conhecemos, que nunca apareceram, mas simplesmente tocadas pela graça e pelo grande propósito das promessas de Deus que se cumprem no decorrer dos anos. Recordar, trazer a lembrança, é preciso para que nós possamos ser gratos pelos caminhos que nós vamos seguir da agora para frente. Chegamos até agora, chegamos num momento crucial. Estamos numa tenda, um lugar de passagem, transitório, um lugar que simplesmente aponta para um futuro que vai ser o nosso templo, e nós devemos olhar isso. Às vezes os irmãos podem dizer: mas como o senhor fala nosso templo? Meus amados, aqui é um templo da Igreja Presbiteriana do Brasil, é nosso, é da família presbiteriana, pertence ao povo presbiteriano, e nós, povo presbiteriano, precisamos nos alegrar com as bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas igrejas, espalhadas pelo Brasil. Quantas coisas maravilhosas Deus tem feito. Recordar. Ontem eu tive o prazer de visitar uma das igrejas plantadas pela Junta de Pinhedos, a igreja de Cajamar. Eu saí maravilhado pelo trabalho que está sendo realizado ali. Maravilhas e mais maravilhas. Se um dia a gente pudesse passar por Cajamar e observar aqueles irmãos, observar o que eles estão plantando, a igreja que eles estão construindo, nós vamos descobrir quantas e quantas bênçãos derramadas sobre aquele povo, por um ministério que Deus começou aqui. Recordar. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, que neste momento que nós estamos vivendo é um momento de nós firmarmos mais a nossa fé.
É o momento de nós termos a nossa fé mais firme no Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. O grande problema da humanidade é que quando chegam a certa altura, os homens começam a deixar de lado de cumprir os mandamentos de Deus. Começa a negligenciar na sua vida espiritual. Começa a deixar de andar nas bênçãos que Deus tem colocado para nós. Se nós fizermos uma análise da história de Israel, nós vamos observar isso. Mesmo tendo Josué chamado o povo para reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, logo que entraram na terra, viram tudo que Deus havia colocado para eles, viu que Deus havia colocado uma boa terra, a terra de ribeiros, de águas, de fontes e mananciais profundos, que sai dos vales das montanhas, de trigo, de cevada, de vinho, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite, terra de mel, terra que nós podemos comer o pão sem escassez. Mesmo que nós pudéssemos ver tudo o que Deus fez, agora aquele novo momento começava a deixar Israel um pouco mais negligente. Israel então foi para outros deuses. O desafio que nós temos neste momento é ser uma igreja mais firme no Senhor. Eu gostei da proposta do pastor Olival hoje. Vamos arrecadar 2 milhões de ofertas. Eu sei que ele é desse jeito mesmo. Eu gostaria de aprender com ele algumas coisas, e muitas coisas. Mas eu gostaria que a igreja pudesse lembrar de uma coisa: agora é hora de redobrarmos a fidelidade, que nós estamos no lugar passageiro. Nós precisamos ser mais fiel. Nós precisamos firmar mais os nossos passos. Nós precisamos cuidar mais das nossas crianças. Eu não sei quantos irmãos vibraram quando ele disse que o tempo será dedicado para as crianças. Nós vamos ter 700 crianças correndo ali no templo. Que bagunça santa vai ter quando nós tivermos 700 crianças. Que coisa mais bonita, que as crianças correndo. É alguma coisa diferenciado. Nós vimos hoje elas cantando aqui, mas quando nós olhamos a possibilidade de nós termos 700 crianças ali, já que na escola já tem em torno de 500 crianças, mais 200 crianças, é uma grande bênção de Deus. É hora de nós firmarmos mais. É uma geração nova. A transição precisa nos ensinar a ficarmos mais firmes. É uma realidade, atenda, mas é uma realidade que nós precisamos olhar sempre à frente. E olhando à frente, vai precisar muito mais de nós arregaçarmos nossas mangas, nós cumprirmos o nosso papel, de guardar os mandamentos de Deus, de firmar no Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, e ter uma vida ilibada diante do Senhor, nunca nos esquecendo de Deus, dos seus estatutos. Não pensa que o inimigo está satisfeito quando a igreja sai do seu templo e vem para a tenda para construir um novo templo. Ele vai começar a mexer. Ele vai começar a tentar a igreja. E agora que eu gostaria que os irmãos mostrassem a sua fé, as suas convicções, a sua certeza, e pudesse dizer: aqui é o meu lugar, aqui é a minha igreja. Nessa espera, neste momento, que nós possamos cada vez mais
olhar como Deus tem dado bênçãos sobre nós e como Deus tem cuidado de nós e vai cuidar muito mais, principalmente dos nossos filhos. Eu agradeço a Deus a visão do conselho de ter aberto o templo para as crianças. Isto mostra uma das visões mais belas e mais sublimes de um conselho que preocupa com a igreja. Agora os irmãos poderiam perguntar: por que, pastor? A igreja são as crianças. Nós é que somos passageiros. A igreja são as crianças. E quando as nossas crianças são bem cuidadas, nós vamos investir muito mais. Nós vamos colocar o nosso coração muito mais. E nós estamos vendo uma geração sendo formada, diferenciada, neste mundo tão adverso que nós vivemos, de tantas filosofias, de tantas teses, de tantas discussões, um mundo que perdeu os seus referenciais, e nós investirmos em criança, significa que nós queremos manter os nossos referenciais para a glória e louvor de Deus. Guarda os mandamentos do Senhor. Mas a terceira coisa que eu gostaria de colocar, meus amados, é que muitas vezes quando nós recebemos tantas bênçãos de Deus, há uma tentativa do inimigo de fazer com que a gente esqueça de Deus. O inimigo vai trabalhar para a gente esquecer de Deus. Por isso que é muito comum, e vocês vão observar isso, uma geração de uma família que é muito abençoada por Deus, cresce. Quando chega na segunda geração, já começa a enfraquecer. Quando chega na terceira geração, já tem um enfraquecimento maior. Fica pensando: vovô construiu esse império, meu pai manteve esse império, e eu não preciso fazer nada por esse império. Aí começa a esquecer de Deus. Isso é muito comum na sociedade. Nós precisamos inverter essa roda. Para inverter essa roda, nós precisamos cuidar dos mais novos. E precisamos mostrar que nós não podemos esquecer que nada que nós temos fora fruto nosso, mas fora fruto da graça de Deus para nós. A igreja comprou 40 casas, essa igreja vai comprar mais 25 casas para montar aqui o papel da igreja. Que os nossos netos possam olhar e ver: se aqui não precisa, nós vamos comprar em outros lugares. Nós vamos comprar mais, nós vamos fazer mais. Porque nunca nós podemos esquecer das bênçãos de Deus. Esse é o grande problema das gerações, e às vezes das nossas próprias igrejas. Uma vez o avô foi um grande presbítero, o filho frequentou o conselho, mas não foi tão grande como seu pai, e os seus netos estão longe do Evangelho. Que não aconteça isso conosco, que nós possamos olhar de maneira diferente, que nós não tenhamos em nenhum momento na história o esquecimento daquilo que Deus fez por nós. Que os nossos sejam maiores do que nós, e que os nossos netos sejam maiores do que nós, e os nossos bisnetos bem maiores ainda, crescendo, desenvolvendo, fortalecendo, mostrando que nós precisamos cada vez mais renovar as nossas vidas para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Não te esqueças
no teu coração que tudo que você tem é ato de Deus. Tudo que você adquiriu vem de Deus. Tudo que Deus tem dado a nós são maravilhas. E essas maravilhas aqui é algo que marca profundamente as nossas vidas. Que nós possamos aprender sempre a agradecer a Deus, louvar a Deus e trazer conosco a esperança viva das promessas de Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Jacó, de Isaque e das gerações. Ou o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e das gerações. O mesmo Deus de Moisés e das gerações. O mesmo Deus de Josué e das gerações. É pena que nós muitas vezes temos sentido tristezas para dizer isso nas nossas gerações. Igreja presbiteriana é igreja de família. E nós não podemos perder esses laços. Não esqueça que tudo que veio às suas mãos veio das mãos de Deus. Então, se essa geração fez tantas coisas, que a outra geração possa fazer mais, para a glória de Deus e por louvor de Deus. Gratidão é o que anima, rege os nossos corações para a glória do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.